Atos capítulo 9, versículo 1, irmãos, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, na sequência do nosso comentário sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, nós chegamos ao capítulo de número 9, que fala da conversão de um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada, particularmente do Novo Testamento, que é Saulo de Tarso, ou conhecido por nós mais popularmente como o apóstolo Paulo. E nós estamos na sequência. Nós aprendemos semana passada, de forma rápida, não comentei tudo inclusive, sobre o encontro de Filipe com o eunuco etíope. E Filipe, irmãos, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver aqui um exemplo de um homem que já pregava aos gentios, não é? Filipe, digamos que é o primeiro registro, aliás, o primeiro registro era no dia de Pentecostes, mas especificamente, assim, a um gentil, um personagem, um profeta pregando aos gentios, nós temos como primeiro registro aqui o Filipe pregando ao eunuco etíope. Agora nós vamos ver a conversão de Saulo. Na próxima terça eu vou trazer aqui um esboço, eu vou projetar ali para os irmãos verem, um resumo sobre a vida do apóstolo Paulo.
Irmãos, algumas coisas a gente vai aprender hoje, como por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas pregarem dizendo assim, que Saulo, depois que teve um encontro com Cristo, se transformou em Paulo, né? Eu já ouvi várias pessoas pregando isso por aí. Saulo teve um encontro e se transformou em Paulo. Isso não é verdade, né, irmãos? Em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar essa afirmação. Saulo era o nome de Paulo, que era um hebreu da tribo de Benjamim, hebreu por herança, né, da tribo de Benjamim, e o seu nome hebreu era Saulo, por ter nascido na cidade de Tarso, né, conhecido como Saulo da cidade de Tarso. Agora, o que provavelmente, segundo os historiadores, o apóstolo Paulo também herdou dos seus pais a cidadania romana. Então, o seu nome romano é Paulo, não é? Então, na verdade, ele tinha dois nomes, Saulo e Paulo. Ele já era Paulo quando aceitou Jesus. Então, ele não se transformou em Paulo, ele já era. O que ele se transformou foi de perseguidor, agora passou a ser um profeta, um pregador da palavra de Deus, não é? Que houve foi a mudança na sua vida e não no seu nome. Mas isso eu vou falar na próxima terça-feira, eu vou trazer um resumo da biografia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele é muito citado quando a gente estuda o Novo Testamento, e isso é uma coisa que se justifica, porque os primeiros escritos, digamos, do Novo Testamento, os primeiros registros dos livros do Novo Testamento que nós temos na Bíblia Sagrada, quem fez foi o apóstolo Paulo, né? E foi o apóstolo que na história mais pregou a palavra de Deus aos gentios. E nós temos ali algumas cartas das que estão inteiras ainda, né? das que conservaram, que a maioria dos livros do Novo Testamento são de autoria dele, do apóstolo Paulo. São as cartas que foram conservadas, pois nós temos registro de outras que nunca foi exposto o seu conteúdo. Mas isso fica para a próxima terça-feira. O que eu quero começar aqui com os irmãos, em continuidade disso, é que Saulo, irmãos, primeira vez que ele aparece, os irmãos lembram, é naquele episódio do apedrejamento de Estevão, né? O primeiro mártir da igreja. Quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava lá, participando do apedrejamento de Estevão. Agora Saulo, a Bíblia diz assim, que ele não se contentou com a morte de Estevão, com o apedrejamento de Estevão. A Bíblia Sagrada diz que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, o que é que ele fez? Ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas de recomendação, que ele enviasse cartas às sinagogas lá de Damasco, para que, se ele encontrasse alguém do que ele chamou daquela seita, né? Ou tem eu estava olhando outras versões, tem versões da Bíblia que chama de movimento, daquele movimento, se encontrasse alguém, ele conduzisse, seja homem, mulher ou quem for, ele conduzisse à prisão em Jerusalém. Agora, eu estava aqui pensando, os irmãos já sabem que Saulo desejou matar, perseguir, humilhar, torturar os discípulos do Senhor Jesus. Os discípulos do Senhor Jesus que aparecem aqui não são os apóstolos, tá certo? Lembre-se que eu falei da diferença entre discípulos e apóstolos. Os discípulos aqui eram as pessoas convertidas a Cristo e que se tornaram, consequentemente, seguidores de Cristo. Então, esses discípulos eram o alvo do ódio de Saulo nessa época. Saulo pediu carta de recomendação. A Bíblia Sagrada diz que ele ainda respirava ameaça e morte. Os irmãos vejam como estava enfurecido o homem. Ele saiu disposto a matar, disposto a prender aqueles que se pronunciassem, né, publicamente como seguidores daquela seita ou daquele movimento, dependendo da versão que você lê. Algumas coisas nós aprendemos aqui, irmãos. Primeiro, como era o estado, como estava o coração de Saulo. O coração de Saulo, a Bíblia diz que ele respirava ainda ameaças e mortes. Você observa, o que estava no coração de Saulo contra o povo de Deus era ameaças e mortes. E eu comecei a pensar nessa história de ameaças e mortes.
Quem é que tem ameaças contra o povo de Deus? No primeiro momento, o que é que a gente pensa? São os ímpios, são as pessoas que não querem Jesus na vida deles de maneira nenhuma. Aqui nessa região, já teve casa que eu fui, e eu cheguei lá e eu disse, eu queria falar com você, e a pessoa lá de dentro, aqui pertinho da igreja, diga o que é que você quer. Senão eu vim aqui falar de, não, ninguém quer saber de Jesus aqui não. Tem como você vir aqui? Não. Tem como eu ir? Não. E o que é que você quer? Que você vá embora daqui. Eu não gosto de você, não gosto da sua igreja. Aqui pertinho da gente. Pessoas que, no primeiro momento, a gente pensa em pessoas que não têm Jesus na vida dela. São pessoas que respiram ódio contra a igreja, que desejam a morte da igreja. E eu não sei o motivo, geralmente tem um motivo, não é? Esses vizinhos aqui, teve uma época que estavam montando um documento para irem na prefeitura denunciar a igreja por causa do som. Aí eu tive um sonho e saí ali, conforme o meu sonho, para ver. Quando cheguei lá, um dos vizinhos me falou isso. Eu fui lá, me reuni com eles e disse, me dê uma semana. Em uma semana eu troquei os vidros da janela, coloquei esses vidros ali, eu tirei a janela, coloquei um vidro, tirei o som, que era inclinado assim, ó, em 30 graus, jogava som para lá e coloquei esse que joga o som para frente. Fui lá no vizinho, disse, melhorou, ele disse, mudou da água para o vinho. Aí um deles falou assim, pastor, o senhor é um dos melhores pastores que eu já conheci. Aí eu perguntei para ele, por que? Já passou o pastor aqui que você não gostou? Já passou. Teve um que a gente foi reclamar do som, ele disse assim, vocês são um demônio. E isso suscita a ira. Então eu estava pensando, porque no primeiro momento a gente pensa que só quem tem raiva da obra de Deus é quem está fora da igreja. Mas às vezes eles têm raiva da obra de Deus por causa da nossa falta de sabedoria. E às vezes, irmãos, eu vou além. Tem pessoas que estão dentro da igreja que têm ódio da igreja. Vocês acreditam nisso? Tem pessoas que estão na igreja, que vêm aos cultos, às vezes cantam nos conjuntos da igreja e têm ódio da igreja. Eu já vi pessoas, não estou dizendo que tem aqui, mas eu estou dizendo, eu já vi pessoas, irmã Leoni, que estavam na igreja torcendo para a igreja não dar certo. E pessoas que estavam na igreja dizendo assim, já saíram quantos da igreja? Saíram quantos? Meu Deus, o culto foi um desastre, né? Bate palma. Eita, o culto não serviu para nada hoje. Eu já vi pessoas assim, pessoas que respiram ódio. Pessoas que respiram a morte da igreja, irmãos. Vocês acreditam? Eu já conheci no nosso meio. Porque é muito fácil a gente falar das pessoas que estão fora. E a gente esquece que a Bíblia Sagrada foi escrita para a gente. A Bíblia foi escrita para os crentes. Não é? Lá no livro dos Provérbios de Salomão. Para que os sábios cresçam em sabedoria. Ou seja, a Bíblia foi escrita para os crentes, para a gente aprender a Bíblia e para a gente morar no céu. Então você observa, será, irmão, que no nosso coração ainda tem, porque a Bíblia diz, e Saulo respirando ainda. Será que no nosso coração ainda tem ódio e desejo de morte contra a igreja? Porque eu já ouvi testemunhos, por exemplo, na época que a igreja tinha um megafone. Eu fiquei sabendo, por meio de pessoas mais antigas que congregaram aqui, que quando essa igreja tinha um megafone em cima, quantos alcançaram aqui a época do megafone na igreja? Eu alcancei. Só eu? Ninguém viu mais? Guto viu também. Só tem eu e Guto naquela época, só alcançou? Eu, Guto e irmão Samuel. Pronto, é a velha guarda. Os irmãos aqui alcançaram a época do Eloy, que a igreja tinha um megafone na frente. Eu falei muito naquela boca de ferro ali. E é verdade, mas eu fiquei sabendo de irmãos mais antigos aqui, que um dia alguém foi lá e deu um tiro no megafone dessa igreja. Alguém deu um tiro no megafone. Não é? É verdade, me disseram. Depois eu digo a vocês quem foi, porque ele não está ali. Eu vou dizer, foi o irmão Elimar que me contou. Não é? Eu vi o irmão fez assim, ó. Como se fosse mentira minha, não é mentira minha. Foi o irmão Elimar que me contou. De um irmão, disse até o nome do camarada que comprou uma espingarda e deu um tiro na boca de ferro que ficava na frente dessa igreja. E eu estava, mas não é verdade, irmãos? E a pessoa vem, aceita Jesus e diz assim, irmãos, quando eu não era crente, imagina aí o testemunho. Eu comprei uma espingarda para dar um tiro no megafone da igreja. Mas às vezes as pessoas vêm para a igreja e não se libertam completamente do que era quando ainda estava lá.
Deixa essa palavra ainda tomar conta do seu coração. Por exemplo, o Saulo respirando ainda ameaças e mortes. Irmão, será que ainda tem um ainda na vida da gente? Será que ainda tem um ainda na vida da gente? E fulano ainda chama palavrões. Será que ainda tem um ainda? E fulano ainda tem raiva da igreja. E fulano ainda fala mal dos outros. E fulano ainda, não é? Será que tem um ainda? Ainda participa de falcatrua. Ainda anda mentindo por aí. Será que tem um ainda na vida da gente? Ou a gente já se libertou de vez do ainda? Não é interessante? Porque Saulo ainda respirava e pediu carta para ir lá. E você vê, chamava a igreja de seita. E ele dizia, quer homens, quer mulheres, conduzir presos a Jerusalém. Só que acontece uma coisa, irmãos, Aí que eu quero destacar mais duas coisas. Primeiro, é que eu tenho falado para os irmãos, quando a gente estudou o Apocalipse aqui, eu falei exaustivamente isso. Eu disse, irmãos, o nosso Deus, Ele está no meio das igrejas. Ou seja, Ele cuida das igrejas, porque Ele está no meio das igrejas. E eu cansei de dizer aos irmãos, quando João ouviu a voz que ele olhou para trás, ele não viu Cristo, ele viu as igrejas. E no meio das igrejas estava o Cristo glorificado. Quando chegou em Apocalipse 2, eu disse aos irmãos, Ele não só está no meio da igreja, como Ele anda no meio da igreja. Ou seja, Ele tanto cuida da igreja, como Ele sabe, Ele conhece a sua igreja. Preste atenção que tem algumas coisas aqui. Às vezes a gente se orgulha e a gente prega e diz assim, não mexa com a igreja não. Saulo, ele desejou perseguir a igreja, ele ainda respirava ódio e morte contra a igreja. Aí ele foi a Damasco, e no caminho de Damasco, ele foi lá com a carta de recomendação para prender o povo de Deus. Mas no caminho de Damasco, eu já ouvi alguém pregar e dizer, para deixar de ser besta, aceitou Jesus. Só que tem um detalhe, irmãos. Jesus, ele deixa bem claro aqui, o texto não diz, mas deixa bem claro, que ele sabia que ele estava no meio da igreja andando. Aliás, que ele estava no meio da igreja, porque ele cuidava da igreja. É tanto que no diálogo de Saulo com Jesus, ele diz assim, Saulo, por que tu me persegue? Ou seja, Jesus tomou a igreja para si, como noiva, uma só carne. Mas Jesus, nós temos aqui uma coisa que não está escrita, mas a gente tira isso aqui de letra e não precisa pensar muito. É que aquela igreja agradava a Jesus. Preste atenção que nenhum esposo, ele reivindica a posse de alguém que não é sua noiva. Por exemplo, essa igreja que eu falei agora há pouco, que apagaram as luzes, colocaram a luz vermelha e começaram a dançar no meio da igreja, até cerveja tinha no meio da igreja. Essa igreja é a noiva do Cordeiro? Não precisa pensar muito, irmão, para a gente dizer que não é a noiva do Cordeiro. Se Saulo perseguisse essa igreja, que eu falei aqui hoje, essa igreja que abriu mão da liturgia para apagar as luzes e fazer um bordel dentro da casa do Senhor, porque o ambiente apagado por luz vermelha é o quê? É verdade, com toda sinceridade e com toda verdade. Me perdoe, mas é verdade. Se Saulo saísse com uma carta de recomendação para mandar prender o povo daquela igreja, ele prendia todo mundo. Porque Deus não está no meio daquela igreja. Sabe por que Deus ele interferiu na incursão do apóstolo Paulo? Sabe por que ele interferiu ali? Porque aquela igreja agradava a Jesus. Sobre aquela igreja, Jesus foi capaz de olhar para Saulo, que saiu para perseguir, e Jesus sabia que ele tinha poder para perseguir, e disse assim, Saulo, por que tu me persegue? Ou seja, Jesus tomou posse e declarou publicamente, baixa só um pouquinho, meu filho, ele declarou publicamente o seguinte, ele declarou publicamente, eu estou no meio daquela igreja. Quando tem um casamento, irmãos, o que a gente diz? Agora são ambos o quê? Uma só carne. Não é verdade? São ambos uma só carne. Você observa que Jesus olha naquele momento ali e ele diz assim, eu com essa igreja somos uma só carne. Porque quando ele olha para Saulo, ele diz, por que tu me persegue? Agora me diga uma coisa, irmãos.
vendo a importância da santidade e de nós nos mantermos nos caminhos do Senhor Jesus? Porque nós temos que ser a igreja que a gente tem certeza que Jesus vai olhar para a gente, e quem perseguir a gente, ele vai aparecer e vai dizer assim: por que tu me persegue? Porque aquela igreja é minha, porque eu me orgulho daquele povo que está naquela igreja. Você está vendo que coisa interessante, irmãos? Eu estava observando, ontem foi um dia difícil para mim, não foi um dia fácil. Ontem foi um dia, irmãos, que eu tirei para visitar os enfermos, e vocês não fazem ideia do que eu vi na minha frente. Crentes chorando de dor, as coisas mais terríveis que você possa imaginar, de enfermidade, eu vi ontem. E fiquei meio que naturalmente um pouco para baixo, porque orando ali, intercedendo pelo povo, levando alegria, levando a palavra de Deus, mas não é fácil você ver o que eu vi ontem. Aí eu estava observando, irmãos, pessoas no leito, com dor, clamando o sangue de Jesus. Jesus chega aqui e me cura. Jesus, eu tenho certeza que eu vou morar no céu. E a gente vê coisas assim impactantes. Agora a gente vê crentes com saúde, muitas vezes, que não querem ser crentes em Jesus. A gente vê crentes com saúde que perseveram no caminho do palavrão, que perseveram no caminho da falta de santidade. Você não imagina como é duro a gente ouvir testemunho de vizinhos dizer assim: ah, perto da minha casa mora um crente. Mas vai ouvir o que ele fala para tu ver. Se em 10 minutos de discurso, 5 ou 6 ou 7 ou 8 não é palavrão, não é coisa ruim que ele diz. Irmãos amados, Jesus tem que se agradar da gente. Jesus tem que se agradar das nossas atitudes. Nós temos que ter a consciência: Jesus está se agradando de mim. Irmãos, é verdade, tem coisas que não falam mais, mas eu falo ainda. Jovem tem que correr da fornicação, tem que correr da prostituição, tem que correr das coisas que não agradam a Deus. Adultos não podem se envolver, irmão, com adultério, não podem se envolver com falcatrua, não pode, irmão, porque Jesus tem que se agradar das nossas atitudes. Você imagina, quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta, e eu mesmo vou responder depois. Será que se Saulo viesse perseguir a nossa igreja, será que Jesus teria um encontro com ele no caminho para o Estevão de Matos, e derrubaria ele e dizia: Saulo, por que tu me persegue? Será, meu irmão, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu diria: Jesus derrubaria ele. Sabe por quê? Porque aqui ainda se prega arrependimento, aqui ainda tem batismo no Espírito Santo. Sabe por que o inimigo tem raiva da nossa igreja, irmão? Porque nós ainda perseveramos no caminho da santidade. A santidade ainda é pregada aqui no nosso meio. E nós temos que andar assim, meu irmão, perseverando no caminho da santidade. E no caminho, ou seja, ele nem chegou lá, e no caminho perto de Damasco, subitamente, agora eu vou falar, você observa, que bastou Jesus se colocar diante de Saulo. Eu estava lendo alguns autores defendem que Saulo viu Jesus. Eu acho que não viu. Eu acho que não. Eu vou criar uma polêmica aqui, mas tem alguns segmentos teológicos que dizem que Saulo viu Jesus aqui. Eu acho que não viu, pelo texto. A Bíblia Sagrada diz que ele ouviu a voz, ele caiu, e quando ele abriu os olhos, ou seja, ele permaneceu com os olhos fechados. Quando ele abriu, ele já não enxergava mais nada. Eu acho que ele não viu Jesus. Mas você observa que ele não viu, mas só o fato dele ouvir, ele ouviu claramente a voz do Senhor dizendo: Saulo. O que ele viu, sabe o que foi? Foi um resplendor e uma luz que o autor registra que veio do céu. Preste atenção que só ouvir a voz de Deus, a vida dele mudou. Aqui eu tenho outra pergunta para fazer, irmão. A nossa vida tem que mudar quando nós ouvimos a palavra de Deus. Você observa que só quando o Senhor disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí ele já entendeu, porque ele disse: quem és, Senhor? E o texto diz que o Senhor de Saulo era com S maiúsculo, está aqui. Quem és, Senhor? Ele já entendeu que aquele Senhor era alguém da parte do céu, era alguém da parte de Deus. Saulo era fariseu, meu irmão, ele conhecia a lei. Ele conhecia muito bem a lei, ele sabia das coisas do céu, ele já viu, era o Senhor que falava com ele.
E a voz do Senhor, nesse momento aqui, esse encontro, essa palavra, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Isso aqui mudou a vida de Saulo. Saulo, a partir desse momento, a partir de agora, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Sabe por quê? Dizem que ele aceitou em Damasco quando foi curado. Eu, porém, digo que ele aceitou antes no caminho, quando teve um encontro com Cristo. Porque a Bíblia diz que ele não viu a voz que vinha do céu. Ele viu o resplendor e a luz que vinha do céu. E quando ouviu a voz, você observa que a postura dele já mudou. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Faça assim com a mão para eu ver. Quantos já ouviram? Meu Deus, tem gente que não ouviu ainda? Nunca ouviu a voz de Deus? Já ouviram. Maria, você já ouviu a voz de Deus alguma vez? Agora me diga uma coisa, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. Biblicamente falando, é impossível uma criatura ouvir a voz de Deus e a vida dele não mudar. Glória a Deus. Eu vou falar para você, se você ouviu a voz de Deus, a sua vida tem que ser diferente. Porque não foi qualquer pessoa que falou conosco, foi Deus, foi o Senhor. Irmão, por que tem pessoas aí dizendo que ouviram a voz de Deus e continuam fazendo as coisas erradas? Por que tem gente pregando, irmão, a Bíblia Sagrada e fazendo e desfazendo coisas erradas todos os dias? Irmão, é assim, ó, os irmãos, cuidado. Eu vou ensinar uma coisa para os irmãos. Eu vou abrir uma Bíblia e vou dizer: nenhum de vocês caia no erro de querer assumir a minha responsabilidade nessa igreja. Ninguém quer ser o pastor da igreja. E quando eu disser assim a alguém, ó, aquele irmão não pode pregar na nossa igreja, ninguém tem uma de tolo, porque a Bíblia diz que é tolo que se mete em questão alheia. Ninguém vai abraçar aquela pessoa e dizer: meu bonitinho, o pastor disse que você não prega, mas você é lindo. Não faça isso. É porque eu sei de coisas que vocês não sabem. Eu não brigo, irmão, de ser pastor. Eu sei de coisas que vocês não sabem. Eu sei de alguns engraçados por aí, ó, que estão sendo despejados da casa porque não pagam o aluguel. Tem dinheiro, mas não paga. Compra no comércio e não paga. Anda por aí enganando o povo, chamando palavrão. E no domingo está com a Bíblia embaixo do braço, andando nas igrejas, pulando, sapateando, dizendo que está vendo anjo. Cambada de desgraçado. Eu acredito que vê anjo um crente da minha igreja, que eu sei que é sério, que se senta na terça-feira para ouvir que o arrependimento é bíblico, que quem escuta a voz de Deus é transformado, irmão. Não pode permanecer no erro quem escuta a voz do Senhor dos Exércitos. Nós ouvimos, por isso que nós somos especiais. Bote isso na sua cabeça: eu tenho que ser diferente, eu tenho que andar na contramão do mundo. E quando alguém perguntar por que você tem que ser diferente, por que você tem que ser como aquele pastor quadrado? Aquilo é um bobo, aquilo ali não sabe o que está falando. Quem não sabe o que está falando é você, que me julga, que julga a minha fé. E por que você é diferente? Aí eu respondo, meu irmão, com o peito cheio de ar. Sabe por que eu sou diferente? Porque eu ouvi a voz do Senhor Deus, que eu sigo com muita alegria. Você está entendendo como isso é importante? Saulo ouviu a voz de Deus. E ele sabia que era a voz de Deus. Irmão, quando Deus fala com você, você sabe que é Deus? Você está tendo esse discernimento que você sabe que é Deus? Porque tem muito, está faltando discernimento. Irmão, eu não encontro na minha Bíblia Jesus fazendo casamento com ninguém. Ô João, a tua está aqui nesse lugar, João. Eu não encontro respaldo bíblico para isso. Se alguém encontrou, me diga. João, a tua está aqui, João. Olha lá, João. Olha do lado. É a primeira varoa que tu vê é a tua. Misericórdia. Casei João com Carola. Ó. A primeira da fila. Né? Isso não é de Deus, João. Se algum dia alguém falar isso, não é de Deus. Não tem parte com Deus. Sabe como é uma coisa de Deus? Vai orar, João. Vai jejuar. Vai pedir a Deus uma varoa que te ajude na obra. É verdade, uma mulher que seja uma ajudadora e não uma tola. E quando chegar na hora, Deus vai te fazer sentir. Porque um servo de Deus que escuta a voz de Deus, ele sabe que é Deus que está falando. Deus não precisa levantar um jumento para falar com ninguém hoje. Sabe por quê? Porque na época do jumento a palavra não estava revelada. Mas hoje nós temos a palavra da verdade na nossa mão. E ainda que o anjo de luz se levante dizendo outra palavra, anunciando outra além dessa, ele deve ser anátema.
amaldiçoado. É verdade, irmãos, olha como a gente aprende. Saulo, naquele momento, ele reconheceu que era Deus. E ele disse assim, quem és, Senhor? E você vai ver, o Senhor está com S maiúsculo aí, né? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo, a partir desse encontro aqui, irmãos, ele foi capacitado, porque ele teve um encontro genuíno com Deus. E a vida dele mudou. E você vai ver como ele aceitou Jesus. É porque a Bíblia diz assim, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que te faça? Ele não aceitou Jesus? Aceitou não. Porque a Bíblia diz que imediatamente ele se colocou à disposição do Senhor Jesus. Ele saiu para matar, irmão, quem falava de Jesus, mas quando teve encontro com Jesus, a vida dele mudou, e ele agora se transformou no servo. Ele perguntou, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Irmão amado, será que a gente está preparado para Jesus dizer para a gente o que Ele quer que a gente faça? Aleluia. Será que nós estamos preparados? Nós somos crentes a esse ponto? Para Jesus dizer assim, deixe tudo. Eu vou dizer uma coisa, não vou dizer não. Vou deixar para dizer mais na frente. Eu vou dizer mais na frente. Mas pense em decisões difíceis para a gente tomar quando a gente está fora da direção de Deus. Quando a gente não escuta a voz de Deus, você não sente paz. Irmão, para eu sair para a obra, vou adiantar uma coisa para vocês. Não vou falar o que eu ia dizer, mas vou falar outra. Para eu sair para a obra, eu fiz mais de 20 provas com Deus. Mas quase 30. Eu disse, Senhor, eu vim pregar em Joinville, pastor Sérgio falou comigo lá, de frente ao hotel Avenida, dentro do carro que ele tinha. Sei que carro era aquele, era o carro da Ford. Ele disse assim, Mário Sérgio está preparado para fazer a obra de Deus? Estou. Quer ser obreiro em tempo integral? Eu disse, quero. Vou orar por você 1 ano. 1 ano certinho ele me ligou. O meu pastor lá em Natal, o pastor Elinaldo, ele disse para mim assim, ele disse, Mário, a gente saiu, eu fui levar com o Thaís, um pregador, numa pizzaria. Quando chegou do lado de fora, ele pequenininho assim, pastor Elinaldo é baixinho, ele botou a mão para trás assim, foi militar, João Luiz, sargento do exército, né? A gente ouvia isso exaustivamente. E ele disse assim, olhou para cima, do lado de fora da pizzaria, com aquele jeitão de sargento, de infantaria, aí disse, Mário Sérgio está sentindo esse vento aí? Eu disse, estou. Lá no sul não tem esse ventinho da praia não foi? Eu nem tinha dito nada a ele, mas ele falou isso. Deus cumpriu todas as provas. Ficou faltando 2, que era o pastor Elinaldo aceitar, porque ele não queria que eu viesse. E era o meu pai aceitar, porque o meu pai também não queria que eu viesse. E eu não sou doido, irmão, de sair, de tomar uma decisão e o meu pastor não sentir paz. Para a glória de Deus, eu sempre tive esse temor, porque eu sempre entendi que o pastor da minha igreja, você viu o sacerdote ali? Conivente com o erro dos filhos, estava lá, mas quando ele olhou para Ana e disse assim, que o Deus do céu te abençoe e conceda a tua petição, abençoou a Ana. E Deus honrou a bênção. Ele estava todo errado, mas ele era um sacerdote. Deus tinha colocado ele ali. Eu lembro que eu saí uma sexta-feira, o pastor Sérgio disse, sexta-feira é o prazo de você me dar a resposta, você veio ou não? Aí o pastor Elinaldo ligou para mim e disse, Mário Sérgio, eu queria te colocar como é o que vale a supervisor de setor lá, mas lá chama coordenador de setor. Eu queria te colocar como coordenador de setor 3. Além de tu cuidar do discipulado. Até sexta-feira de manhã você tem para me dar a resposta. E eu fiquei, e agora, Jesus? O que é que eu vou dizer? Um chamando do lado ou do outro. Fui orar, passei a noite, irmão, um dia em jejum, clamando a Deus. Crente ainda tem que ser assim, meu irmão. Sabe por que eu tenho autoridade para pregar? Porque eu vivo isso quase todos os dias. Para tomar uma decisão, quem cuida da obra de Deus não é fácil. Quem é crente não toma uma decisão fácil. Ele primeiro luta, ele primeiro ora, ele primeiro jejua, ele primeiro sofre. Porque ele precisa saber a vontade de Deus na vida dele, qual é. Irmão, não estou mais falando isso não. Hoje em dia não, eu falo por aqui, porque aqui dá mais dinheiro, rapaz. Negócio de sofrer com Deus. Irmão, eu vou fazer a pergunta da leitura de hoje. Mas vale ir lá mergulhar no rio 7 vezes ou ficar leproso embaixo da armadura pro resto da vida? Eu lembro que eu cheguei sexta-feira de manhã na
casa do pastor Elinaldo. Quando cheguei, ele estava se balançando na área da casa dele, numa cadeirinha. Aí eu entrei lá, eu disse, Pai do Senhor, pastor. Ele fez, Pai do Senhor, meu filho, venha cá. Diga nada, se ajoelhe aqui. Eu me ajoelhei na frente dele. Aí ele disse assim, Mário, o homem Elinaldo não quer que você vá embora de Parnamirim. Ele disse a mim, o homem Elinaldo não quer que você vá embora. Porque você é um filho para mim, Thaís é uma filha para mim. Você me ajuda muito na obra. Agora o pastor Elinaldo ouviu a voz de Deus de ontem para hoje. E Deus disse assim para mim, Elinaldo, não coloque a mão na vida de Mário e de Thaísa, porque eles estão indo para onde eu mandei eles irem. Ele disse isso hoje, dá vontade de chorar, lembrando, mas eu não vou chorar hoje, as lágrimas desceram. E ele disse, eu vou orar por você, meu filho. E chorando, eu nunca esqueci aquela cena, irmão Samuel. Ele colocou as duas mãos na minha cabeça, orou por mim, depois beijou a minha cabeça e disse, vá, porque Deus disse que você precisa da segunda resposta. A segunda resposta eu saí, fui para a casa do meu pai, cheguei lá, meu pai é muito brincalhão. Eu não puxei o meu pai, eu tenho a cara fechada, mas ele é muito brincalhão. Tem alguns irmãos que puxaram para ele, então o povo está rindo. Ele consegue isso, ele tem um dom. Mas naquele dia ele me recebeu sério, tá? Então ele disse assim, entre aqui, meu filho, sente aqui. Eu sentei do lado dele, ele disse assim, olha, Deus falou comigo. E Deus disse assim, eu te dei 4 filhos mais um. E o do meio, eu te dei para você devolver para a minha obra. O do meio, exatamente o do meio sou eu. Ele também colocou a mão na minha cabeça e disse, vai meu filho, vai em paz. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque algumas vezes eu já pensei em voltar, porque não é fácil, irmãos. Você deixar tudo, deixar o seu emprego, deixar a sua vida, deixar a sua família, para fazer a obra de Deus. Você não sabe o que vai ser amanhã. Embora a Bíblia diz, vê o livro do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem. Mas todas as vezes que eu pensei em voltar, irmãozinho, eu parei, pensei, orei um pouco e Deus me fez lembrar. Um dia Deus usou uma pessoa aqui, que veio marchando no meio da igreja, chegou aqui onde eu estava e disse assim, lembra das provas que tu fizeste comigo? Quem te colocou neste lugar foi eu. Aleluia! Entenda que quem respondeu os propósitos foi eu. Está vendo que coisa boa é, irmãos? Nós não sabemos ouvir a voz de Deus. Porque se nós perseverarmos nessas coisas boas, quando vier a luta, irmão, nós estaremos com os pés firmados na rocha. Porque nós vamos ter a certeza, quem me chamou foi eu, quem me colocou aqui foi Deus. Quem me chamou foi Deus, quem me colocou aqui foi Ele. Quem respondeu os propósitos que eu fiz com Ele foi Ele. Aleluia! Não é interessante isso? E se Deus está no controle, irmão, o que nós vamos temer? A nossa vida muda. O Saulo, a Bíblia Sagrada diz que tremendo e atônito, ele disse assim, Senhor, o que queres que eu te faça? E diz a Bíblia, disse-lhe o Senhor, levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Você observa que Deus coloca ele à prova. Deus não disse exatamente o que ia acontecer. Sabe o que eu quero que você faça? Vá lá e entre na cidade. Irmão, eu vou entrar num assunto que eu já entrei aqui outras vezes. Deus nos concede dons ministeriais. São dons concedidos pelo Espírito. Aliás, tem dons que Ele nos dá por meio do Espírito Santo. Eu já vi pessoas, agora ficou baixo demais, eu estou ouvindo. Tem pessoas, eu já ouvi pessoas, irmãos, que no culto onde eu preguei, inclusive, vi em outros lugares também, estava lá com a acordeon na mão. Eu lembro que a irmã Marli estava com a acordeon na mão. Pouco dia mandou uma mensagem para mim, chorando, dizendo assim, o meu desejo era tocar acordeon na casa de Deus. Comprou um acordeon, irmão Bento, ficou lá no banco, sentado com o acordeon no colo, chorando. É muito difícil tocar acordeon. Nisso Jesus batizou ela no Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Na hora que ela foi batizada no Espírito Santo, ela pegou o acordeonzão e começou a cantar o hino 442, a tocar lá no acordeon, breve no céu, Jesus há de aparecer, e chorando, e caiu uma glória na igreja naquele dia.
Isso é real. Deus nos dá dons. Agora Saulo ele disse assim: o que queres que eu te faça? Deus disse assim: vai lá na cidade, que lá eu vou dizer, você vai saber o que você tem que fazer. Ou seja, foi o que Deus disse: vai na cidade. Irmão, Deus não nos dá talento, né? Deus não dá. Ainda tem pessoas vaidosas, eu vou dizer que são assim, ó. Ainda tem pessoas vaidosas, e eu vou falar, aprenda comigo. Se Deus te mandar numa igreja para pregar para 2 pessoas, vá com alegria e pregue para 2 pessoas. E pregue como se tivesse uma multidão sentada. Porque não foi Deus que mandou. Ele disse: só vá na cidade, porque lá você vai saber o que você tem que fazer. Vá lá na cidade, vá para onde Deus lhe mandou. Faça o que Ele te deu e faça com alegria. Deus deu voz, irmão, para você cantar. Cante, deixe de vaidade. É verdade, deixe de coisa. Eu não vou cantar hoje não. Vou cantar, só tem um menino velho tocando teclado. Eu que não vou cantar ali, que conversa é essa, irmão? Eu vou cantar. É eu cantando uma coisa, ele tocando outra. Mas vai assim mesmo, porque foi Deus que mandou. E Deus honra. Quando a gente ouve a voz de Deus, Deus honra. Tem talento escondido nessa igreja? Deixa eu ver, irmão, se eu consigo enxergar. Tem talento escondido nessa igreja? Tem alguém que está guardando dom por causa das próprias convicções? Quando a Bíblia, seu exemplo é Saulo agora, a Bíblia Sagrada, o exemplo de Saulo é o quê? Correu para a cidade. A Bíblia Sagrada diz assim, olha que coisa interessante, levanta-te e entra na cidade. Aí a Bíblia diz, e os varões que iam com ele, pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eu estava pesquisando sobre isso aqui, eu aprendi que os que estavam com Paulo não entenderam o que Jesus falou. Eles ouviram a voz, mas eles não entenderam o que Jesus falou. Mas a Bíblia diz que e Saulo levantou-se da terra, preste atenção, versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via a ninguém. E a Bíblia diz, e guiando pela mão conduziram a Damasco. Veja como são as coisas de Deus. Entra na cidade, lá você vai saber o que você tem que fazer. Quando ele abriu os olhos, não estava vendo ninguém. Imagine, ele foi fazer, ele obedeceu a voz de Deus, agora cego. Eu vou dizer, eu vou revelar isso aqui para vocês, o que Deus falou comigo. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus. Foi Deus quem falou com ele. Vai à cidade. Eu te dei um dom. Ou seja, irmão, vai lá e prega com responsabilidade. Prega a palavra, seja testemunha. Mas, Senhor, o que é que eu vou fazer lá? Um dia eu estava pregando num lugar, irmão Fred, numa comunidade, acho que eu já disse aqui, chamada Comunidade do Leningrado, lá em Natal. Hoje tem um igrejão lá maior que esse. Lá no Leningrado a gente ia pregar lá, não tinha ponto de pregação, não tinha nada. E um dia eu estava pregando, o homem veio e deu uma tapa nas minhas costas, um murro. Pum! Que eu fiz assim, pregando com o microfone, fiz assim, comecei a chorar, ainda bem jovem. E o pastor que estava do meu lado disse assim, continua pregando. E eu continuei pregando, continuei falando. No outro dia eu fui pregar de novo, aquele homem que bateu nas minhas costas aceitou Jesus. Eu lembro quando eu voltei em Natal, já depois que eu estava aqui, voltei em Natal, fui lá pregar perto do Leningrado. Aí eu voltei, fui lá. Quando eu cheguei lá na porta, quem era o porteiro da igreja? O cidadão do morro. Era o porteiro, quando me viu, correu, se abraçou comigo, irmãozinho, chorou. E disse assim, talvez se você tivesse chamado a polícia naquele dia, eu não estivesse aqui. Mas foi o que você fez, continuou pregando, sabe por quê? Porque Jesus mandou pregar, mandou ser testemunha. Quando eu voltei lá há poucos dias, sabe quem era aquele homem, irmão Carlos? Era o dirigente da congregação do Leningrado. Porque aos efeitos, quem dá o crescimento é Deus. O que a gente tem que fazer, irmão? Fazer o que Deus manda a gente fazer. Agora não é com meninice, não. Deus está mandando eu ir ali derrubar o irmão Júnior da cadeira. Olha lá, cai o irmão Júnior da cadeira. Bum! Foi o inimigo que falou no seu ouvido. Não foi Deus, não. Deus não derruba ninguém. Deus erra. Deus pega do esculturo e coloca de pé. E faz uma nova criatura. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Agora, o que é que Deus mandou a gente fazer por meio da palavra dele? Vá lá e seja testemunha. Aleluia. E testemunhe das coisas de Deus. Está lá, meu irmão, testemunhe das coisas do Senhor.
É isso que edifica as pessoas. A Bíblia diz que ele foi cego. E a Bíblia Sagrada diz uma coisa, ó, ele esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Não comeu nem bebeu. A Bíblia Sagrada diz, ó, se você observar lá no versículo 11, quando o Senhor chama Ananias, diz: levanta, vai à rua direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Aí a Bíblia diz: pois eis que ele está orando. Depois que ele teve um encontro com Deus, irmão, vamos lá, o que é que ele estava fazendo? Jejuando e orando. Aleluia. Me diga uma coisa, não querem ouvir a voz de Deus? Querem ou não querem ouvir a voz de Deus? Querem, irmãos, mas eu vou falar uma coisa conforme a Bíblia Sagrada. Você não espere Deus falar com você quando você estiver fazendo a barba, não. Irmão, eu sou crente, eu ando conforme a Bíblia. A pessoa, porque eu ouvi, irmão João, alguém dizer assim, irmão Eloy, alguém dizer assim, eu estava lá fazendo a barba, Deus diz, meu servo. Porque quando eu olho para a Bíblia, os personagens que Deus falou, sabe como é que eles estavam? Orando, jejuando, se consagrando a Deus. Enquanto eles estavam se consagrando a Deus, Deus falou com eles assim, de forma audível. Quer ouvir a voz de Deus, irmãos? Quem não quer, santifique-se, santifique-se. Faça um jejum, ore, busque a Deus. Não, a gente não pode viver de aparência, irmão. A gente não pode viver um mundo e faz de conta. Teve um lugar que eu cheguei para pregar e eu disse assim, eu vou orar por você, para Deus me batizar no Espírito Santo. Só que eu orava pelas pessoas e eu percebia que boa parte das pessoas que vieram à frente, elas estavam assim, ó, forçando os olhos, assim, daqui a pouco alguém fazia. Para mim. E eu orava e dizia, batiza Jesus, e eu olhava o que a pessoa fazia. E fechava o olho depois. Não estavam no clima. Depois teve uns que começaram, e eu digo a vocês uma coisa, irmão, que bom a gente ser maduro, discernir o que é de Deus e o que não é. Porque daqui a pouco aquela pessoa que estava com o olho fechado e um aberto para mim, começou a dizer que estava sendo batizado no Espírito Santo. Quando eu disse assim, amém, volta para o seu lugar, aquela pessoa que estava pulando, parou de pular, voltou, sentou na cadeira. 2 irmãzinhas que estavam assim chorando, voltaram chorando, falando língua estranha, baixinho. Tiveram um encontro genuíno com Deus. Irmão, aprenda isso. Queira uma coisa genuína com Deus. Queira, meu irmão, um batismo no Espírito Santo genuíno. Diga assim, Senhor, fala ao meu ouvido. Fala, Senhor, ao meu ouvido. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Irmão, no dia que você ouvir a voz de Deus falando no seu ouvido, a sua vida vai mudar por completo. Um dia Deus me deu uma visão. Eu era muito jovem mesmo. Eu estava na igreja pregando um congresso de mocidade. Ainda na minha adolescência. E eu lembro que eu orei tanto aquela semana, eu pedi tanto a Deus para ter uma experiência com Deus. Naquele dia o povo cantando e eu chorando, sentindo a presença de Deus. Senhor, me dá uma visão. E quando eu abri meus olhos, eu vi, irmãos, seres de branco no meio da igreja. Eu nunca esqueci aquela visão. Eu vi seres de branco no meio da igreja. Eu vi como tem na Bíblia Sagrada. Eu vi seres de branco com o cabelo comprido. E eu sei, meu irmão, que eu vi. Eu sinto a glória de Deus aqui. Por quando eu me lembro, quando eu estou lembrando agora daquela visão que eu tive. Foi só aquela vez, naquele dia. Nunca mais eu vi aquela visão. Foi só daquela vez. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Naquele dia eu passei a olhar a igreja com outros olhos. Porque quando eu entrava na igreja, na minha mente, eu pensava assim, eu não estou vendo, mas aqueles seres de branco que eu vi, eu creio que eles estão aqui nesse lugar. Porque esse é um lugar santo, consagrado a Deus. Irmãos amados, olha só, isso é muito sério. Isso aqui é muito sério. Quer ver uma coisa? Olha como foi a conversão do apóstolo Paulo. Primeiro, a conversão foi fora de Damasco. Ele aceitou Jesus fora da cidade. Quando Jesus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus e a voz de Jesus mudou a vida dele. Aprenda isso. Primeiro, ele ouviu a voz de Deus e a vida dele mudou. A sua vida tem que mudar. A sua maneira de pensar tem que mudar.
tem que mudar. Nós temos que pensar conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. É isso que nos aproxima de Deus. Quer ver outra coisa? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que a segunda coisa da conversão do apóstolo Paulo é que aconteceu fora da cidade. Segundo, ele obedeceu às ordens de Cristo. O apóstolo Paulo, ele obedeceu às ordens de Cristo. Olha aí, Atos dos Apóstolos. Olha o versículo 6, aliás. Onde diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor disse: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Observe que, primeiro, ele ouviu a voz de Deus. Segundo, ele fez o que Jesus mandou ele fazer. O que Jesus nos manda fazer hoje em dia, irmãos? Eu já falei para vocês, Jesus não manda ninguém ser derrubado da cadeira. Jesus não manda ninguém se casar forçadamente. Não. O que Jesus nos manda fazer está aqui, irmãos, na Bíblia Sagrada. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Está resumido aqui. Buscai a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está aqui, está na Bíblia Sagrada. Salomão ouviu a voz de Deus. Primeiro, ele ouviu a voz. Segundo, ele fez o que Jesus mandou. Terceiro, vou dizer para vocês, preste bem atenção. Ele se comprometeu em ser um ministro e em ser testemunho do Evangelho. Olha aí o capítulo 26 de Atos. Olha o capítulo 26. Quando o apóstolo Paulo está falando com o rei Agripa, se não me falha a memória, olha aí o capítulo 26. E olha o versículo de número 20, versículo 16, o que é que diz? Ele está contando ao rei Agripa. Você vai ver uma coisa, olha para mim, deixa eu explicar uma coisa para você. O encontro de Saulo com Cristo foi o respaldo de Saulo, a partir de agora, para se justificar como um apóstolo de Cristo. Se você for analisar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e a segunda, na primeira carta, o apóstolo Paulo dá um curso de discipulado à igreja de Corinto. A história diz que quando ele sai de Corinto, algumas pessoas começam a questionar a autoridade apostólica dele. Aí o que é que ele faz? Ele escreve a segunda carta e bate no peito e diz: eu sou apóstolo eleito por Jesus Cristo. E como justificativa para as pessoas saberem que ele era apóstolo eleito por Jesus Cristo, ele diz: eu tive um encontro com Cristo que vocês nunca tiveram. Quer ver uma coisa? Capítulo 26, versículo 16. Ele contando ao rei Agripa como foi o encontro dele com Cristo. Aí ele diz assim: mas levanta-te, eu vou ler a partir do 15. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Você observa qual foi a vontade de Cristo quando ele teve um encontro com Saulo. Que você seja um ministro meu, que você seja uma testemunha minha. Você observe que a Bíblia nos dá respaldo de sobra para dizer em que tem que se transformar um homem e uma mulher quando tem um encontro verdadeiro com Cristo. E vou pedir uma coisa: será que nós temos crédito para ser testemunho de Cristo? Será que quando a pessoa escuta a gente falar de Cristo, ela diz: não, vale a pena ouvir esse irmão? Aí sim. Ou vai dizer: quem é você para falar de Jesus para mim? Será que temos autoridade de Cristo ou não? Quer ver mais uma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo? Mantenha sua Bíblia aí no capítulo 26. É que ele diz assim, a partir daquele momento, o apóstolo Paulo passou a ser um missionário. Olha aí o versículo 17 ao 19. Ele diz assim, vou ler o final do 16. Para que seja testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aí o versículo 17 diz: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos,
e das trevas nos converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele ouviu a voz de Deus, ele se comprometeu, ele passou a obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus. Ele se comprometeu agora com a pregação genuína do Evangelho, pregar os gentios onde quer que Deus envie. E se você olhar o versículo 11, você vai ver no final do versículo 11: pois eis que ele está orando. Ou seja, qual é mais uma característica da conversão de Saulo? Ele passou a ser uma pessoa que buscava Deus em oração, desde os primeiros momentos da conversão dele. Se eu falar uma coisa, você não fica com raiva de mim, não? Digo amém. Amém. Mas tem gente que não está orando, não, irmão. Tem gente que não está orando, não. Tem gente que não ora nem aquela, não vem mais nem para aquela meia hora de oração antes do culto. Não vem, podia vir, mas não vem. E quando chega, não dobra mais os joelhos para agradecer a Deus. Na hora da oração, às vezes, na igreja, irmãos, aqui ainda tem. Eu vou dizer uma coisa que tem aqui agora. Quer ver uma coisa? Na hora da oração, ainda tem gente que sai andando na igreja. Espera a oração para andar. Vocês já viram isso? Aqui ainda tem alguns 3 elementos que eu fico observando, que quando a gente diz, vamos orar, irmão, feche seus olhos, aí a pessoa aproveita, desce lá embaixo e sobe com um copo d'água. É verdade, ainda tem. Não está orando, não está buscando a Deus. Sabe qual a consequência disso, irmão? São pessoas que são levadas facilmente por conversas. São pessoas que caem com facilidade. Agora eu não vou me deter aqui não, vou terminar. Porque a Bíblia Sagrada diz, que Saulo esteve em oração, ele se converteu mesmo. Aí a Bíblia Sagrada, eu vou terminar, porque a Bíblia, Saulo agora, ele precisou desses 3 dias de oração. Irmão, você quer saber, você não sabe ainda qual é o propósito de Deus com sua vida? Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou dar um conselho. Se coloque diante de Deus em oração. Se coloque diante de Deus, faça um jejum. Diga, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Você observa, quem diria que Saulo seria, na próxima semana eu vou falar, Saulo em Jerusalém, ele foi educado, aconselhado pelo doutor Gamaliel. Pelo homem ao qual no capítulo 5 a gente viu ele aconselhando de forma magistral. Houve um homem chamado Teudas, houve outro chamado Judas. E ele diz, e se eles forem de Deus, contra quem nós estamos contendendo? Você vê um discurso de um homem sábio. Saulo foi criado, educado aos pés daquele homem. Saulo era de Tarso, uma cidade famosa pelas suas universidades, pelas suas faculdades. Mas ele foi a Jerusalém, onde ele foi educado por doutores da lei. E ele se transformou num perseguidor daqueles que confessavam Jesus, dos discípulos de Cristo. Quem diria que aquele homem seria um pregador de Jesus Cristo depois? Um dos maiores registrados nas páginas da Bíblia Sagrada. Um dos maiores missionários que tem na Bíblia Sagrada. Irmão, agora eu quero trazer para a nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem diria que eu estaria aqui hoje? Eu vou começar de mim. Quem diria que eu estaria aqui hoje, irmão Samuel? Eu na idade desse menino, sabe onde eu estava? Lá no Morro de Mãe Luísa. Pastor me botava em cima de uma banca da feira, já contei para vocês. Um ombreiro segurava do lado, outro do outro. Eu pregava, ninguém vinha ouvir minha pregação. Chegava em casa, meu pai dizia, mas estava fazendo aquelas zoadas todas na rua. Tinha quantas pessoas? Tinha uma multidão. Aí ele dizia, deve ser mentiroso, porque eu fui olhar, só tinha você e o pastor, e 2 irmãos segurando a mesa. Mas eu estava lá, todo dia, o pastor me botava em cima da banca da feira e eu pregava. Quando era no domingo, tinha feira livre e eu estava lá pregando. Quem diria que eu estaria aqui hoje? De família humilde. Ei, eu vou contar, não vou contar tudo não. Quem diria que eu estaria aqui hoje?
muito bem colocado, Deus abençoou no mercado de trabalho, mas de repente a minha vida mudou, porque Deus falou comigo por meio do homem de Deus e disse assim: você tem chamado, você quer fazer a obra de Deus? Quero, então vamos fazer a obra de Deus lá em Joinville comigo. E Deus falou conosco que Joinville é um tempo, é um período, ainda vamos atravessar o oceano. Falou ou não falou? Quase todo dia Deus levanta profeta para dizer isso para mim e para Thaisa. Está anotado na minha Bíblia. Tem noite que eu fico em pé olhando para aquele ali, ó, de braço cruzado, olhando para ele, porque Deus disse assim: não se apegue muito, porque aquele ali eu vou separar de você um dia, vou arrancar e ele vai ser consagrado a mim. Isso dói, meu irmão. Quem diria que eu estaria aqui hoje? Eu vou dizer, porque a vontade de Deus para a nossa vida não é a nossa vontade, muitas vezes. Às vezes a gente pensa em dar um passo. Manassés, você acha que a sua vida vai se resumir sentado ali tocando aquele teclado? Não vai, querido. Se prepare. Se prepare. Já vá colocando no seu coração o dia que você vai se despedir dessa igreja, para Deus me levar para lugares muito maiores do que esse. É verdade, irmão. Você acha, Vitor, que Deus vai se resumir, sua vida está resumida nesses convitezinhos para pregar aqui? Isso é só o começo, meu filho, isso é o estágio. Se prepare para sair daqui, para pregar para pouca gente e para pregar para muita gente. Um dia eu estava lá pregando para os índios na Amazônia, ameaçado de levar porretada na cabeça e de morrer. Hoje eu estou aqui pregando numa igreja com ar-condicionado, com vocês sentados em banco confortável me ouvindo. Amanhã eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu sei de uma coisa: eu estou disposto a ouvir a voz de Deus e a obedecer a vontade de Deus para a minha vida. Agora estão falando de mim, mas isso não se resume a mim não, é porque o pastor não. Eu sou crente igual a você. Eu vou morar no mesmo céu que você vai no mesmo céu para onde eu vou. O nosso Deus é o mesmo, a voz dele é a mesma. Se prepare para o reviravolta de Deus na sua vida. Essa palavra tem que mudar a nossa vida. Deus vai falar com você e você vai ter que obedecer a voz dele. Aleluia. Eu pensei que eu ia terminar, que eu ia falar de Ananias hoje, mas não vai dar tempo de falar de Ananias. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus está falando com alguém aqui essa noite. Deus está falando ao coração. Tu está preparado, Eduardo, para viajar daqui? Está preparado? O pessoal que não tinha visto aí, pois eu vou dizer: se prepare, Eduardo, porque vai ter uma reviravolta na sua vida. Você não vai ficar aqui nessa igreja. Se prepare, porque Deus vai lhe colocar na principal cadeira de alguns lugares, porque Ele tem plano na sua vida. Pronto, agora eu vou profetizar com base na palavra de Deus. Não muito depois desses dias você vai ouvir a voz de Deus. Agora lembre dessa palavra e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Eu vou falar um negócio para você, porque quando Jesus confirmou o chamado, eu vou falar a próxima terça, que quando Jesus confirmou o chamado na vida de Saulo, diz: agora se prepare, Saulo, para ser perseguido. Tem dias, eu vou falar uma coisa para você, tem dia que a gente sente fome fazendo a obra de Deus. Nem todo dia é dia de fartura, por sinal a fartura são os mínimos dias possíveis. Quase todo dia é aperto, é sofrimento, é lágrima. Mas tem uma coisa, irmão: todos os dias se contempla a glória do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós damos ouvido à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter em nossa vida as características genuínas da conversão de Saulo de Tarso. Vamos